Um garoto de 11 anos entra sozinho em um banco luxuoso de São Paulo e pede, em voz calma: "O senhor pode ver quanto eu tenho, por favor?" Os clientes riem, o gerente debocha, até que o sistema exibe algo que o faz empalidecer. O riso se apaga, o silêncio domina, e a vida daquele menino muda para sempre, revelando uma verdade que ninguém estava preparado para ver. Antes de começarmos, comenta aí de qual cidade você está nos assistindo e já deixe o seu curtir, porque o que vem a seguir vai tocar o seu coração. O som do vidro girando na porta automática ecoou pelo saguão. Por um instante, o movimento elegante e repetitivo do banco pareceu parar. Um menino de 11 anos, roupas simples, tênis gastos e uma pasta transparente nas mãos, atravessou o piso de mármore com passos firmes demais para a idade. Atrás dele, a mãe hesitava, segurando o ombro do filho. "Lucas, espera", sussurrou Helena, nervosa. "Esse lugar é para gente grande, filho." Mas o menino não respondeu. Seu olhar estava fixo no balcão principal, onde uma fileira de caixas uniformizados atendia clientes engravatados. Havia algo na expressão dele, uma mistura de serenidade e teimosia que destoava da fragilidade do corpo pequeno. O segurança da porta olhou para eles, avaliando a roupa simples da mulher, o cabelo preso às pressas, e depois o garoto com aquela pasta. Nada gritava "cliente VIP". Mesmo assim, Lucas atravessou o saguão, ignorando olhares curiosos, e parou diante do balcão. O silêncio durou apenas o tempo de uma respiração. Depois, a cena se quebrou com uma frase dita em voz clara e serena: "Senhor, quero ver meu saldo, por favor." A mulher do caixa parou de digitar. Um senhor que preenchia papéis ao lado ergueu a cabeça e, em segundos, risadinhas começaram a se espalhar pelo ambiente. Helena empalideceu. "Lucas, por favor." Mas o menino manteve a postura. "O vovô me disse que essa conta é minha responsabilidade." A funcionária tentou conter o riso, olhando para os colegas. Um deles sussurrou: "Deve ser pegadinha." O gerente, um homem de terno cinza impecável, se aproximou com o ar superior de quem domina o lugar. Seu crachá brilhava sob a luz branca. "Maurício Almeida, gerente geral." "E de onde vem o senhorzinho?" perguntou, forçando um sorriso. "Está procurando o caixa eletrônico da poupança infantil, é isso?" Mais risadas discretas. Helena tentou explicar, aflita: "Desculpe, doutor. Meu filho está... Ele só quer..." Mas Lucas interrompeu. "Eu trouxe os documentos", disse, levantando a pasta transparente. Dentro, via-se uma certidão amarelada, um envelope pardo e um pequeno cartão antigo de banco. A segurança perto da porta observava em silêncio. Uma mulher mais velha, pele marcada pelo tempo, semblante firme. O crachá dizia: Marta A. Silva, Vigilância Patrimonial. Maurício pegou o cartão das mãos do menino com desdém. "Isso é de outra época." "E de onde veio isso?" "Do meu avô. Ele pediu para eu cuidar disso quando ele..." A voz de Lucas fraquejou. "Quando ele se foi." Um instante de silêncio. Depois o gerente bufou, cruzando os braços. "Filho, esse tipo de coisa não é brinquedo. Conta bancária não é herança de criança." Mas o tom seguro do menino não mudou. "Ele me disse que eu devia vir aqui quando fizesse 11 anos, que o senhor entenderia." O gerente riu baixo. "Entenderia o quê, garoto? Isso é um banco, não um conto de fadas." O público no saguão agora prestava atenção. O contraste era chocante. O menino magro e calmo, rodeado por adultos apressados e arrogantes. Helena sentia os olhos queimarem. Queria levá-lo embora, mas algo no olhar do filho, aquela convicção silenciosa, a impedia. Maurício, impaciente, chamou uma atendente. "Juliana, anote o nome completo dele e veja se tem alguma conta no sistema. Só para acabar com essa história." Juliana digitou. "Nome completo?" "Lucas Ribeiro", respondeu ele. As teclas soaram e, de repente, o teclado parou. Juliana franziu o senho, olhando para a tela. "Tem algo estranho aqui." Maurício se inclinou.
O quê? Esse nome está vinculado a uma conta, mas está bloqueada. O riso do gerente sumiu. Por alguns segundos, apenas o som dos ventiladores de teto preenchia o silêncio. Helena percebeu a mudança na expressão dele. Algum problema? Não, respondeu ele rápido, tentando recompor o tom. Só um erro do sistema. Ele recolheu os documentos. Senhorita, eu cuido disso pessoalmente. Lucas observava tudo com atenção. Maurício se endireitou, pigarreando. Venha comigo, garoto. Vamos conversar numa sala mais reservada, tudo bem? Helena reagiu de imediato. Eu vou junto. Claro, claro, mentiu ele. Só um instante. Ele caminhou em direção ao corredor interno com passos tensos. Antes de entrar na sala, olhou discretamente para o segurança ao lado e fez um gesto sutil, um sinal para não deixar a mulher entrar. Helena não percebeu. Lucas foi conduzido sozinho. A porta se fechou com um clique abafado, isolando o som do saguão. O ar-condicionado zumbia alto demais para uma sala tão pequena, e as paredes brancas refletiam uma luz fria que deixava o ambiente ainda mais impessoal. Lucas se sentou à frente da mesa de vidro, balançando as pernas para conter o nervosismo. Maurício ajeitou o terno, caminhando lentamente até a cadeira oposta. Então, o senhorzinho veio ver o saldo? Disse, num tom que misturava deboche e curiosidade. Lucas assentiu, mantendo a calma. O senhor pediu para vir comigo. Pedi, sim. O gerente forçou um sorriso. É que tem certas coisas que precisam ser tratadas com discrição, entende? O menino observava cada gesto, cada pausa. Não sabia ao certo o que aquele homem queria, mas sentia que algo o deixara desconfortável, desde o momento em que viu os documentos do avô. E onde você conseguiu isso? Perguntou Maurício, pegando novamente a pasta transparente. Ele tirou a certidão amarelada e o cartão antigo, examinando-os como se manuseasse algo suspeito. Meu avô me entregou antes de... Lucas hesitou. Antes de ele ir embora. Ir embora? Maurício arqueou uma sobrancelha. Você quer dizer falecer? Lucas assentiu, cabisbaixo. O gerente pousou o olhar sobre a certidão. As letras gastas, o selo antigo, a assinatura firme de João Ribeiro, pareciam gritar lembranças que ele preferia esquecer. Ele se inclinou para mais perto da mesa e digitou algo no computador. Os olhos dele se estreitaram quando o nome completo apareceu na tela. João Ribeiro, conta bloqueada judicialmente. O ponteiro do mouse tremeu. Era como se o nome tivesse vida própria, puxando de volta uma história que ele havia enterrado há anos. Maurício engoliu seco. João Ribeiro, murmurou, quase sem perceber que havia falado em voz alta. O senhor o conheceu? Perguntou Lucas. O gerente recostou-se na cadeira, tentando disfarçar a tensão. Não exatamente. Esse nome é comum. Pode ser coincidência, mas as mãos dele estavam suando. Coincidência ou não, aquele nome ainda pesava nos corredores do banco. Há anos, histórias sobre um professor que questionou operações financeiras haviam circulado nos bastidores, e Maurício lembrava perfeitamente da confusão que isso causou. Ele era professor, continuou Lucas. Dava aulas sobre economia. Sempre dizia que o dinheiro era importante, mas que o valor das pessoas vinha primeiro. O gerente forçou uma risada curta. Bonita frase, mas o mundo real é um pouco diferente, garoto. Ele também dizia que o mundo real é feito por quem tem coragem de fazer o certo, rebateu Lucas com simplicidade. Por um segundo, Maurício ficou sem resposta. O garoto falava com uma serenidade que o incomodava. Ele voltou a olhar para o computador, mudando de assunto. E a sua mãe? Onde ela está agora? Esperando lá fora, respondeu o menino. Ela não gosta muito de bancos. Imagino. Maurício deu um meio sorriso. Deve estar preocupada, não é? Um pouco, mas o vovô me disse que eu tinha que resolver isso sozinho. O gerente fechou a pasta devagar. A cada palavra, a sensação de estar diante de algo delicado aumentava. Aquele garoto não parecia mentir.
E, no entanto, aquilo não fazia sentido algum. Escuta, Lucas, disse ele baixando o tom. Esse tipo de conta não é coisa simples. Às vezes há pendências, bloqueios, processos. O senhor pode me mostrar o saldo? Interrompeu o menino. Maurício piscou, surpreso pela coragem da pergunta. Já disse que o sistema está com erro. Então por que o senhor ficou pálido quando viu o nome? Perguntou o garoto, inocente. O gerente travou. Não sabia o que o incomodava mais. A pergunta direta ou o olhar firme daquele menino. Antes que pudesse responder, alguém bateu à porta. Maurício se levantou rápido, aliviado pela interrupção. Abriu apenas o suficiente para ver quem era. Do outro lado, Helena esperava, nervosa. Doutor, eu gostaria de entrar. É meu filho. Já estamos terminando, senhora, disse ele apressado. É só uma verificação de rotina. Mas ele é menor. Eu entendo. Ele manteve o tom cortês. Peço só mais um minuto. Fechou a porta antes que ela insistisse. Helena ficou parada no corredor, o coração acelerado. Podia ouvir sons abafados vindos lá de dentro, mas não conseguia distinguir as palavras. O segurança ao lado desviava o olhar, claramente desconfortável. Enquanto isso, uma funcionária passou com uma bandeja de café e sorriu discretamente para a mulher. «Quer um copo d'água, senhora?» perguntou, solidária. «Não, obrigada. Só quero meu filho». No fundo do corredor, a segurança mais velha, Dona Marta, observava a cena. Ela tinha o olhar de quem já viu muita coisa acontecer naquele prédio e o jeito inquieto de quem sente que está prestes a testemunhar algo importante. Dentro da sala, o clima pesava. Maurício folheava novamente os papéis, fingindo desinteresse. E o que exatamente o seu avô lhe disse sobre essa conta? Lucas pensou por um momento. Ele me disse que um dia eu ia precisar dela. Mas não para gastar. Não para gastar? Repetiu o gerente confuso. Ele dizia que o saldo de uma pessoa não está no banco, está na consciência dela. Maurício respirou fundo. Aquela frase soou como uma provocação e o garoto nem percebia. Ele fechou a pasta e apoiou as mãos na mesa, inclinando-se um pouco para frente. Escuta aqui, menino. Eu estou tentando te ajudar. Mas não dá para brincar com coisa séria. Isso é um banco, entende? Sim, senhor. Por isso vim com os papéis. O gerente piscou sem saber como reagir. A lógica do menino desmontava suas tentativas de encerrar o assunto. O silêncio se alongou. Do corredor, Helena chamou o nome do filho, mas a porta abafou o som. Maurício suspirou. Está bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou verificar esse nome no sistema central só para garantir que não é erro. Ele começou a digitar, mas hesitou quando a tela mostrou um campo de acesso restrito. Um aviso piscava. Autorização nível 3. Acesso confidencial. Era raro ver esse tipo de bloqueio. Mais raro ainda ver o nome de uma conta individual com esse nível de sigilo. O coração dele batia mais rápido. Ele moveu o cursor, tentando driblar o bloqueio com uma senha interna. Nada. Lucas o observava, atento. Está conseguindo? Está. Demorando um pouco, respondeu o homem, disfarçando o nervosismo. De repente, uma lembrança passou pela mente de Maurício. O rosto sereno de um homem mais velho, que há muitos anos fora recebido na mesma sala. Um professor de fala mansa, olhar firme, que havia alertado sobre os riscos de mexer com o que não se entende. Na época, o assunto fora abafado. Maurício balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não podia ser o mesmo João Ribeiro. O tempo passa, nomes se repetem, mas a coincidência era grande demais. Ele voltou a encarar o garoto. Você sabe se seu avô tinha algum problema com o banco? Problema? Lucas franziu a testa. Ele sempre dizia que as pessoas não deviam ter medo de perguntar onde o dinheiro vai parar. Maurício fechou os olhos por um instante. Sim, era o mesmo discurso, o mesmo homem. E agora o neto estava ali, com a pasta e a idade exata que ele havia mencionado.
Do lado de fora, Dona Marta deu 2 passos lentos pelo corredor, tentando ouvir algo. Helena anotou. "O senhor sabe o que está acontecendo lá dentro?" Marta hesitou. "Ainda não, mas lembro de quando aquele nome aparecia nos relatórios antigos. Faz tempo." Ela fixou o olhar na porta fechada. O nome Ribeiro começava a despertar lembranças. Maurício se levantou, indo até o frigobar da sala. Serviu um copo d'água, apenas para disfarçar as mãos trêmulas. "Quer água, Lucas?" O menino balançou a cabeça. "Não, obrigado." O gerente bebeu um gole e pousou o copo na mesa. "Escuta, garoto, você não entende o tipo de coisa com que está mexendo. Às vezes algumas contas antigas têm pendências, pessoas envolvidas. Meu avô não devia nada a ninguém." A resposta veio firme, sem hesitação. Maurício o encarou. Havia algo no olhar do menino que o desconcertava, como se aquele garoto de 11 anos o estivesse julgando. E, de certo modo, estava. O gerente se afastou da mesa e passou a andar em círculos curtos, tentando reorganizar os pensamentos. Precisava ganhar tempo. Precisava descobrir se alguém ainda lembrava do caso. De repente, um toque na porta. Suave, mas decidido. Ele abriu, irritado. "Eu pedi para não interromper." Do outro lado, Dona Marta encarava-o com firmeza. "Eu sei." Ela apontou para o menino que olhava curioso. "Esse garoto, ele é neto do seu João Ribeiro, não é?" O nome ecoou como uma sentença. Maurício ficou mudo. Marta cruzou os braços, completando com voz segura e emocionada. "O homem mais decente que já passou por essas portas." Por um instante, ninguém respirou. A frase de Dona Marta parecia ter quebrado o ar dentro da sala. Maurício permaneceu imóvel, segurando a maçaneta da porta, como se não soubesse se deveria fechá-la ou fugir dali. Lucas piscou, confuso. "A senhora conheceu meu avô?" Marta assentiu, com um leve tremor na voz. "Conheci, sim. Conheci quando ele ainda vinha aqui toda semana, antes de se aposentar. Um homem simples, sempre de terno surrado e sapatos gastos, mas com uma elegância que não vinha da roupa, vinha do jeito de olhar as pessoas." Ela entrou devagar, ignorando o olhar do gerente. A sala, que antes parecia fria e sem vida, agora se enchia de algo diferente. Respeito. "Ele era professor, não era?" perguntou o menino curioso. "Era. E dos bons." O sorriso de Marta surgiu breve, nostálgico. "Lembro que ele falava de economia, mas de um jeito que até eu entendia. Dizia que o dinheiro podia mudar muita coisa, mas nunca deveria mudar quem a gente é." Lucas escutava em silêncio, como se cada palavra dela fosse uma lembrança herdada. A segurança respirou fundo, como quem volta a um tempo distante. "Um dia", continuou, "ele chegou aqui com uma pilha de papéis e disse algo que nunca esqueci. Disse: 'As pessoas acham que ficar rico é ter muito, mas ser honesto é o que te faz dormir em paz.'" Ela olhou para Lucas com ternura. Seu avô acreditava nisso de verdade. Ele dizia que quem entende o valor do que é certo nunca será pobre de verdade. A frase pairou no ar, suave e poderosa. O menino baixou os olhos, apertando a pasta nas mãos. "Ele falava assim comigo também", disse em voz baixa. "Toda noite antes de dormir, contava histórias sobre pessoas que não desistiam de fazer o certo." Dona Marta sorriu, emocionada. "Então ele te deixou o melhor que podia deixar, menino. Não um cartão de banco, mas um jeito de ver o mundo." Maurício, que até então permanecia calado, limpou a garganta. "Já chega, Dona Marta. Isso é um ambiente de trabalho, não um confessionário." Ela o encarou. "Eu sei muito bem onde estou, doutor, e o senhor também devia lembrar onde está pisando." O tom dela era firme, mas sem agressividade. Um aviso velado, como quem conhecia segredos guardados demais naquele prédio. Maurício desviou o olhar e se aproximou da mesa, fingindo se ocupar com os papéis, mas suas mãos tremiam levemente. Do lado de fora, alguns funcionários começavam a cochichar. O nome João Ribeiro escapara da porta entreaberta e corria pelos corredores como um sussurro antigo.
Você ouviu? João Ribeiro, aquele professor? Não pode ser o mesmo. Helena, ainda no corredor, ouvia fragmentos de vozes e tentava entender o que acontecia lá dentro. O celular vibrou em sua bolsa. Ela o atendeu distraída, sem afastar os olhos da porta. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, rouca, falou baixo. Helena, sou eu. O corpo dela gelou. Por um segundo, achou que fosse imaginação. Rogério. Silêncio. Depois, a voz respondeu com hesitação. Preciso falar com você. É sobre o João e sobre o que ele deixou para o nosso filho. Helena encostou-se à parede, o coração disparado. As luzes do corredor pareciam girar lentamente. Onde você está? Aqui por perto. Só quero te ver, por favor. Ela olhou de novo para a porta da sala, onde o filho estava. Dentro, podia ouvir as vozes abafadas de Marta e do gerente. Agora não, murmurou. Estou no banco com o Lucas. Então é hoje, disse a voz, quase num sussurro. Eu sabia que seria hoje. A ligação caiu. Helena ficou parada, sem saber se devia correr ou entrar. Um misto de medo e esperança se misturava em seu peito. Dentro da sala, Dona Marta terminava de falar. Seu avô acreditava que honestidade era o único investimento que nunca desvaloriza, concluiu, limpando discretamente uma lágrima. Lucas assentiu, pensativo. Eu sinto falta dele todos os dias. Ele estaria orgulhoso de você, respondeu ela sorrindo. E sabe de uma coisa? Quando um nome como o dele volta a ser dito, é porque a verdade está tentando aparecer de novo. Maurício fechou os olhos por um instante. O nome João Ribeiro agora ecoava não só pelos corredores, mas também na cabeça dele, revivendo lembranças que preferia esquecer. Ele respirou fundo e se virou para o menino. Lucas, por hoje chega. Eu vou verificar algumas coisas no sistema e depois chamo sua mãe. Mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. O disfarce de autoridade começava a se desgastar. Dona Marta notou. Verificar no sistema? Repetiu com ironia contida. Esse sistema que o senhor finge não entender? Maurício respondeu sem encará-la. Apenas protocolos internos. Ela riu de leve. Protocolos? Pois olhe, doutor, tem coisa que nem protocolo dá conta de esconder. Lucas observava os dois adultos, sem compreender toda a tensão, mas sentindo o peso daquilo. As lembranças do avô, suas palavras, o modo calmo de falar sobre justiça, pareciam vivas de novo. No corredor, Helena ainda segurava o celular, como se esperasse outra ligação. A mente girava entre o passado e o presente. Rogério, o homem que desaparecera sem deixar rastros, agora dizia estar por perto. Mas por que justo hoje? Por que agora, quando o nome do sogro voltava a surgir? Ela respirou fundo e olhou mais uma vez para a porta. Do outro lado, o filho ainda estava com aquele homem de terno. A inquietação cresceu. Lá dentro, Dona Marta se aproximou de Lucas e pousou a mão no ombro dele. Não tenha medo, menino. Quando as pessoas certas aparecem, é porque o destino está se arrumando para colocar as coisas no lugar. Lucas ergueu o rosto. O vovô dizia isso também. Ela sorriu. Então, vocês dois são parecidos. Maurício não respondeu. Apenas permaneceu em silêncio, o olhar fixo no computador desligado, enquanto a frase João Ribeiro continuava soando na cabeça dele como um eco distante. O eco de algo que ele preferia que nunca tivesse voltado. Helena ainda segurava o celular junto ao ouvido, sem conseguir acreditar. Aquela voz, mesmo depois de quase 10 anos, ela reconheceria em qualquer lugar. Firme, porém trêmula. Distante, mas viva. Rogério, repetiu com a respiração presa. Do outro lado, a voz parecia aflita. Sou eu, Lena. Escuta, não dá para falar muito tempo. Preciso te ver agora. Ela se afastou da porta do banco, o coração acelerado. O que está acontecendo? Onde você esteve esse tempo todo? Depois eu explico. Só vem para fora, por favor. O dia chegou. Que dia, Rogério? Sussurrou,
tentando manter a voz baixa para que ninguém percebesse a agitação. Houve uma breve pausa, e então ele respondeu ofegante. Aqueles homens voltaram. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Olhou em volta, tentando compreender o que ele queria dizer. O movimento intenso da avenida parecia continuar normal. Carros, buzinas, pedestres. Mas por dentro, tudo nela se desordenava. Onde você está? Perguntou num fio de voz. Estacionado logo em frente, um carro prata do outro lado da rua. Ele fez uma pausa. Só aparece rápido e vem sozinha. A ligação caiu. Helena ficou parada por alguns segundos, tentando organizar o que acabara de ouvir. 10 anos. 10 anos sem nenhuma notícia. E agora ele voltava com frases que soavam como um aviso, misturadas a medo. Ela olhou de novo para dentro do banco. Lá dentro, Lucas ainda estava com o gerente e a segurança. Respirou fundo, atravessou o saguão e saiu. Do lado de fora, o calor do asfalto a atingiu como um tapa. O sol refletia nos prédios de vidro da Avenida Paulista e o vento carregava o barulho distante das buzinas. Ela varreu a rua com os olhos até encontrar o carro, um sedã prata parado próximo à calçada. O coração batia com força, cada passo parecia um retorno a um passado que ela havia tentado esquecer. O vidro do carro se abaixou lentamente. Rogério estava ali. O rosto envelhecido, a barba mal feita, o olhar cansado. Parecia o mesmo homem, mas com o peso de alguém que carregava a culpa há muito tempo. Havia suor na testa e as mãos no volante tremiam levemente. Helena parou diante da janela. 10 anos, Rogério. 10 anos sem uma palavra. E você aparece assim, no meio da rua, dizendo que o dia chegou. Ele desviou o olhar. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada, mas escuta, eu nunca quis ir embora daquele jeito. Mas foi. A voz dela saiu firme. E deixou seu filho sem pai. Rogério respirou fundo, evitando encará-la. Eu precisava sumir, Lena. Eles estavam atrás de mim. E do que o seu pai deixou. O meu pai? Ela franziu o senho. O que o meu pai tem a ver com isso? Ele olhou em volta, tenso, como se temesse ser ouvido. O João descobriu coisa demais. Helena recuou um passo. O que você está dizendo? Rogério passou a mão pelo rosto, suando. Ele descobriu um esquema grande, envolvendo empresários e gente de dentro dos bancos. Não era só fraude, era coisa séria. Gente poderosa. Está dizendo que o meu pai se envolveu nisso? Não. Ele tentou impedir. Rogério finalmente ergueu o olhar, aflito. Ele era o único que podia provar o que estavam fazendo, mas quando percebeu que queriam calá-lo, fez algo que ninguém esperava. Transferiu tudo para o nome do neto. Helena ficou em silêncio. A respiração se tornou curta. Pro Lucas? Sim, ele assentiu. O seu pai achou que seria a única forma de proteger os bens e as provas. Ninguém suspeitaria de uma conta no nome de uma criança. Ela passou as mãos pelo cabelo, tentando processar o que ouvia. As palavras pareciam impossíveis, mas a urgência na voz dele soava real. Rogério, você está me dizendo que o João colocou tudo no nome do Lucas? Não só dinheiro, disse ele, com os olhos marejados. Documentos, contratos, registros de transferências. Tudo o que poderia expor aquele grupo. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. De repente, tudo fazia sentido. As recomendações do pai antes de morrer, a maneira misteriosa como falava sobre responsabilidade, o cartão antigo que deixara para o neto. Por isso você sumiu, murmurou. Estava fugindo de quem queria essas informações. Eu tentei te avisar naquela época, mas achei que, se vocês ficassem longe, estariam a salvo. Ele olhou para ela, desesperado. Agora eles voltaram, Lena. E se o garoto abriu aquela conta? Helena o interrompeu, tomada por um pavor súbito. Ele está lá dentro, Rogério, com o gerente do banco. Rogério arregalou os olhos. O quê? Entrou com os documentos do meu pai. Disse que o avô mandou ele cuidar da conta. Por um momento, o silêncio entre eles foi total.
Apenas o som distante do trânsito quebrava a imobilidade. Rogério passou a mão pelos cabelos nervoso. Meu Deus, murmurou. Então é por isso que o sistema foi reativado. O que você quer dizer? Quando uma conta como essa é acessada depois de tantos anos, os alertas são acionados. Gente interessada vai saber. Helena se aproximou da janela, aflita. Está me deixando com medo, Rogério. E deveria estar. Ele olhou em volta novamente, a voz baixa. Aqueles homens nunca desistiram. Eles perderam muito dinheiro por causa do seu pai. Ela cruzou os braços, tentando conter o tremor. E você só aparece agora, quando tudo já está acontecendo. Rogério respirou fundo, tentando manter o controle. Porque só agora consegui voltar para o país. Eu precisava juntar provas, entender quem ainda estava envolvido. Achei que tinha mais tempo. E o que a gente faz agora? Perguntou ela sem esconder o desespero. Ele pensou por alguns segundos, os olhos fixos nos dela. Primeiro, tira o Lucas daí. Não deixa ele assinar nada, nem entregar os papéis para ninguém. Helena assentiu, ainda confusa. Eu vou buscá-lo. Antes que ela se afastasse, Rogério segurou seu braço. Espera. A voz dele baixou, cheia de arrependimento. Eu sei que você me odeia, e tem razão, mas tudo o que eu fiz foi para proteger vocês. Ela o encarou magoada. Você podia ter protegido ficando. Ele não respondeu. Apenas baixou os olhos, vencido pela culpa. Helena respirou fundo e se afastou, o coração disparando. Atravessou novamente a avenida, ignorando os carros e os olhares curiosos. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Tudo o que ouvira soava impossível, mas dentro dela algo dizia que era verdade. Enquanto se aproximava da porta giratória do banco, sentiu o celular vibrar de novo. Olhou o número, o mesmo de antes. Atendeu com a voz trêmula. Rogério, mas do outro lado só havia estática. Um ruído curto e depois silêncio. Helena apertou o aparelho contra o peito, tentando conter a sensação de que o passado, de alguma forma, tinha acabado de voltar. E trazia junto uma sombra que ela nem imaginava existir. A porta da sala se fechou com um som seco. Do lado de fora, o barulho do saguão parecia distante, abafado pelo isolamento do vidro. Maurício voltou para trás da mesa e ligou o computador com movimentos apressados. A tela azulada refletiu no rosto dele, destacando a palidez que começava a tomar conta de suas feições. Dona Marta permaneceu de pé, os braços cruzados, observando-o com atenção. Lucas, sentado na cadeira, balançava as pernas distraído, mas os olhos curiosos percorriam cada detalhe da sala. Então, disse o gerente, tentando manter o tom neutro, você e seu avô tinham uma relação próxima, não é? Sim, Lucas assentiu. Ele me contava histórias sobre quando era professor. Professor de economia, certo? Insistiu Maurício sem olhar para ele. Era. Ele dizia que números contam histórias se a gente souber ouvir. Maurício forçou um sorriso, mas o olhar fixo na tela o denunciava. As linhas do sistema começaram a carregar. Histórico de movimentações, datas, anexos. E lá estava, o nome completo João Ribeiro, seguido de um aviso em vermelho. Conta bloqueada. Abaixo, uma sequência de registros. Investimentos internacionais, fundos de aplicação, propriedades. Os valores somados ultrapassavam qualquer limite comum. Milhões. Maurício recuou levemente na cadeira. Por um instante, teve a sensação de que o chão desaparecia sob seus pés. Está tudo bem? Perguntou Lucas, percebendo o desconforto. Está sim, respondeu rápido, clicando para fechar as janelas. O sistema, às vezes, mostra coisas antigas, mas as mãos dele tremiam. Dona Marta deu um passo à frente. Antigas? O senhor está suando, doutor. Não parece alguém olhando coisas antigas. Maurício respirou fundo. Ele se interrompeu. É muita informação, entende? Coisas que o menino não precisa saber agora. Lucas o observava em silêncio.
os olhos fixos no monitor que ainda refletia linhas de números. Ele não entendia o significado, mas percebia que algo grande estava escondido ali. "O senhor conhece meu avô, não é?" perguntou o garoto baixinho. Maurício hesitou. "Já ouvi o nome, mas ele vinha aqui", insistiu Lucas. A dona Marta disse. "Isso faz muito tempo", respondeu o gerente, desviando o olhar. "As pessoas mudam, os bancos mudam." Dona Marta cruzou os braços, firme. "O senhor João não mudou. Morreu com a cabeça erguida, e isso é mais do que posso dizer de muita gente que passou por aqui." Maurício fechou o monitor de uma vez, o som seco do clique ecoando na sala. "Chega, dona Marta. Não é assunto para conversa." "Então o que é?" retrucou ela. "Porque desde que vi esse menino, o senhor está branco como papel." Ele se levantou abruptamente, ajeitando o terno. "Está na hora de devolver esses documentos." "Eu ainda não vi o saldo", disse Lucas tranquilo, mas firme. Maurício se virou, impaciente. "Garoto, existem regras e certas contas não podem ser acessadas sem autorização. Mesmo se forem minhas?" perguntou o menino, com ingenuidade sincera. Dona Marta conteve um sorriso discreto. O silêncio seguinte pesou mais que qualquer palavra. Maurício ajeitou os papéis, tentando esconder a inquietação. A cabeça dele fervia. Se aquela conta fosse o que parecia ser, e se alguém estivesse de olho nela, abrir o acesso poderia significar problemas muito maiores do que simples burocracia. Ele olhou de relance para o vidro espelhado da parede ao fundo. Atrás dela, parcialmente visível, estava o grande cofre principal, uma estrutura de aço imponente, com o logotipo do banco gravado no centro. Lucas seguiu o olhar dele. "É ali que o dinheiro das pessoas fica guardado?" perguntou o curioso. A pergunta simples caiu como um golpe. Maurício engoliu seco. "Nem tudo fica ali", respondeu, forçando naturalidade. "Só o que precisa de segurança extra. O vovô dizia que o dinheiro das pessoas devia ser guardado com respeito", comentou Lucas, "porque cada nota conta uma história de trabalho." Dona Marta sorriu, emocionada. Era bem coisa do seu João falar isso. O gerente fingiu não ouvir. Voltou a digitar, mais para ocupar as mãos do que por necessidade. Mas a tela piscou de novo. Uma mensagem curta surgiu no canto inferior. "Acesso registrado. Protocolo interno enviado ao setor jurídico." Maurício congelou. Isso significava que alguém em outro departamento acabara de ser notificado sobre a tentativa de acesso àquela conta. Era automático. E agora não havia como voltar atrás. Dona Marta percebeu a mudança no rosto dele. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada", respondeu rápido. "Apenas um ajuste no sistema." Mas a voz falhou. Lucas, curioso, se inclinou um pouco. O senhor ficou pálido de novo. Maurício tentou sorrir, mas parecia cada vez mais acuado. O som distante de um telefone tocando no corredor aumentou sua tensão. Era como se o prédio todo tivesse ficado em alerta. Dona Marta se aproximou da mesa, apoiando as mãos no tampo de vidro. "Doutor, se tem algo errado, o senhor devia dizer." "Não há nada errado", explodiu ele, levantando-se de repente. O tom mais alto fez Lucas recuar na cadeira, assustado. O gerente percebeu o efeito imediato e respirou fundo, tentando se recompor. "Desculpe. É que esse banco lida com dados sensíveis. Preciso ser cuidadoso." "Cuidadoso ou com medo?" provocou Marta num tom baixo. Ele não respondeu. Apenas voltou para trás da mesa, tentando parecer ocupado. O relógio digital na parede marcava 11h37. O tempo parecia se arrastar. Do lado de fora, passos apressados soavam no corredor. Um murmúrio distante, depois outro. Dona Marta virou o rosto em direção à porta, desconfiada. "Estão chamando o senhor", disse ela. "Ouvi seu nome lá fora." Maurício fingiu não escutar, mas o suor já escorria pela nuca. O instinto lhe dizia que algo estava prestes a acontecer. Ele se curvou para o menino, tentando soar calmo. "Lucas, por que o seu avô mandou você vir hoje?"
Porque ele disse que quando eu fizesse 11 anos, eu entenderia o que é responsabilidade. Maurício piscou. Responsabilidade? É. Ele disse que às vezes o valor das coisas assusta quem nunca soube merecer o que tem. Dona Marta assentiu lentamente, os olhos marejados. Palavra de um homem justo. O gerente apertou os lábios. Aquela conversa parecia um espelho que o fazia encarar o próprio medo. E então, 3 batidas secas na porta. Maurício se virou, o coração disparando. Quem é? A porta se abriu com cuidado. 2 homens de terno escuro, gravatas discretas, entraram. Tinha algo na postura deles, firme, controlada, profissional, que fez o ar da sala mudar. O da frente falou primeiro, mostrando um crachá dourado do banco. Bom dia, senhor Maurício. Recebemos uma notificação do sistema. Estamos aqui por ordem superior. O gerente tentou manter a voz estável. Ordem de quem? Do conselho interno, respondeu o homem, sem desviar o olhar. Precisamos verificar o terminal que o senhor está usando. Dona Marta deu um passo à frente, protetora. E o menino? O segundo homem respondeu calmo. Ele fica, faz parte do registro. Lucas olhou para os adultos sem entender o que significava registro, mas sentiu que algo importante estava prestes a acontecer. O gerente engoliu em seco, recuando um passo. Claro, por favor, entrem. As portas se fecharam novamente, abafando o som do saguão. E dentro daquela sala, a tensão passou a ocupar cada centímetro de ar, como se o passado tivesse acabado de entrar junto com aqueles homens. Os 2 homens fecharam a porta com cuidado. O som seco da tranca ecoou na sala, seguido por um silêncio pesado. Maurício tentou sorrir, mas o gesto saiu forçado. Lucas, sentado, observava tudo sem entender completamente, mas percebia que algo havia mudado no ar. Senhores, começou o gerente ajeitando o terno, o que exatamente os traz aqui? O mais alto dos 2, de cabelos grisalhos e voz grave, respondeu. Auditoria interna, senhor Maurício. Procedimento de rotina. Fomos informados de uma movimentação incomum. O outro, mais jovem, mantinha o olhar fixo no computador desligado. Precisamos revisar o acesso feito há pouco. É questão de protocolo. Dona Marta cruzou os braços desconfiada. Protocolo? Que coincidência aparecerem justo agora! O grisalho virou-se para ela com um sorriso polido. E a senhora é funcionária terceirizada da segurança. Ela se endireitou. Mas já trabalho aqui há tempo suficiente para reconhecer quando o protocolo tem cheiro de enredo mal contado. Maurício tentou interromper. Está tudo sob controle, Marta. Mas ela não recuou. Está? Então por que esses 2 entraram sem passar pela recepção? O gerente apertou os lábios. Os homens trocaram um olhar rápido, daqueles que dizem muito sem precisar de palavras. O mais jovem abriu uma pasta de couro. De dentro tirou um crachá dourado com o logotipo do banco e um documento carimbado. Temos autorização do conselho interno. E encarando Maurício, completou. Precisamos do que foi acessado no sistema há 30 minutos. Maurício hesitou. Isso não seria uma verificação digital? Não quando envolve nomes antigos, respondeu o grisalho. A frase soou ambígua, como um código. Nomes antigos. Maurício entendeu. Eles sabiam de João Ribeiro. O gerente tentou disfarçar, mas o nervosismo denunciava cada movimento. Certo, disse, engolindo em seco. Só preciso preparar os relatórios. O homem mais jovem se aproximou da mesa, colocando as mãos sobre o tampo de vidro. Não há tempo para preparar nada, senhor Maurício. Queremos os arquivos agora, todos os que contêm o sobrenome Ribeiro. Dona Marta deu um passo à frente, instintivamente protegendo o menino. O que vocês querem com uma criança? O grisalho manteve o tom calmo, quase frio. Nada. Só estamos garantindo que certos dados não caiam nas mãos erradas. Lucas olhou para Dona Marta, confuso. Eles são amigos do banco? São amigos, de um tipo que o seu avô não gostava muito, murmurou ela, sem tirar os olhos dos 2.
Maurício, agora dividido entre o medo e o dever, tentava entender até onde aquilo podia ir. Os dois homens não pareciam simples auditores. Havia algo na postura deles, no olhar direto, na ausência de cordialidade, que lembrava mais interrogadores do que funcionários. "O que exatamente vocês sabem sobre o nome Ribeiro?" perguntou o gerente, tentando ganhar tempo. O grisalho respondeu com naturalidade, o suficiente para saber que ele deixou pendências, documentos que o banco deveria ter mantido sob sigilo e que, aparentemente, voltaram à tona hoje. Maurício sentiu o estômago revirar. Eles estavam lá por isso, pela conta, pelo legado de João Ribeiro. Enquanto isso, do lado de fora, Helena tentava entrar novamente na agência. A segurança da porta de vidro cruzou os braços, barrando-a com gentileza. "Senhora, o gerente pediu para ninguém entrar." "Mas o meu filho está lá dentro", insistiu ela, aflita. "É uma criança, não pode ficar sozinho." "Ele está acompanhado", respondeu o segurança. "A ordem veio de cima." Helena deu um passo atrás, o coração disparado. Do outro lado do vidro, conseguia ver apenas vultos se movendo dentro da sala de reuniões. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. De volta à sala, o clima se tornava sufocante. Maurício digitava rápido, tentando abrir apenas relatórios superficiais para acalmar os dois homens. Mas eles não se deixavam enganar. "Poupe-nos de relatórios, Maurício", disse o mais jovem. "Sabemos que a conta foi reativada hoje. Queremos saber quem acessou e o que viu." "Eu só confirmei a existência, nada mais." "Então confirme de novo", rebateu o grisalho, a voz mais firme, "e mostre pra gente." O gerente ficou imóvel por um instante. Sentia-se encurralado. Se mostrasse os números, eles veriam o tamanho da herança. Se recusasse, levantaria suspeitas. Lucas observava tudo em silêncio, apertando a borda da cadeira. Ele não entendia o conteúdo da conversa, mas o tom das vozes bastava para saber que não era boa coisa. Dona Marta se inclinou discretamente e sussurrou para o menino: "Não fala nada, só fica quietinho e deixa eles se enrolarem." Ele assentiu. Maurício abriu o sistema, e os olhos dos dois homens fixaram-se na tela. O mais jovem pegou o celular, aparentemente tirando uma foto. O grisalho o interrompeu com um gesto rápido. "Sem registro, aqui dentro nada sai por telefone." O outro apenas guardou o aparelho, obedecendo. O gerente tentava agir com naturalidade, mas o suor descia pela lateral do rosto. Cada clique do teclado soava alto demais. "Está demorando", comentou o grisalho. "É o sistema. Ele é pesado." Dona Marta não tirava os olhos deles. Havia algo familiar naquele mais velho, mas não conseguia lembrar de onde. Até que ele soltou, sem perceber. João Ribeiro devia ter deixado isso quieto. O nome cortou o ar como uma lâmina. "Como é que é?" perguntou ela. Ele corrigiu rápido. "Nada. Só uma observação sobre os registros antigos." Mas já era tarde. Ela o reconheceu. Não o rosto em si, mas o tom da voz. O mesmo de um homem que, anos atrás, costumava acompanhar executivos em reuniões secretas no banco. Na época, dizia-se que cuidava de auditorias internas também. "Vocês não são daqui", disse Marta, o olhar endurecido. "E esse papo de auditoria é para enganar quem não viveu o bastante para reconhecer um caçador de informação." Os dois homens se entreolharam. O mais jovem deu um passo na direção dela, mas Lucas se levantou instintivamente, ficando ao lado da segurança. Maurício levantou as mãos, tenso. "Calma, não há necessidade disso." O grisalho manteve o tom frio. "Estamos apenas fazendo o nosso trabalho." "Então façam sem assustar uma criança", retrucou Marta. O homem mais jovem soltou um suspiro impaciente. "Dona, isso não é coisa para criança ouvir." Lucas, porém, ergueu o queixo. "O vovô dizia que o medo é o primeiro sinal de que você está no caminho certo." As palavras ecoaram na sala. Por um instante, até o teclado do computador parou de tilintar.
O grisalho desviou o olhar do menino incomodado. Dona Marta sorriu, orgulhosa. E parece que ele aprendeu direitinho. O gerente se recostou na cadeira, pálido. A sensação era de que o equilíbrio estava prestes a se romper e ninguém sabia para que lado cairia. O grisalho ajeitou o paletó e disse em voz baixa, quase um aviso: "Então espero, garoto, que o caminho que você acha certo não te leve para lugares errados." Lucas não respondeu, mas o olhar firme e silencioso do menino pareceu dizer mais do que qualquer palavra. Do lado de fora, Helena ainda tentava entender o motivo de tanta demora. O vidro refletia a cidade, mas também sua própria expressão de angústia. Lá dentro, seu filho enfrentava um mundo de adultos, onde até a verdade precisava andar com cuidado. O silêncio na sala foi quebrado apenas por 3 batidas firmes na porta. Os 2 homens se entreolharam. Maurício, visivelmente tenso, hesitou antes de atender. Ao abrir, encontrou um senhor de terno escuro, cabelo branco bem penteado e uma expressão serena que, ao mesmo tempo, impunha respeito. O crachá de couro antigo pendia discretamente no bolso do paletó. "Boa tarde", disse o homem, com voz firme e pausada. "Meu nome é Dr. Augusto Menezes. Sou advogado e representante legal da família Ribeiro." Maurício engoliu em seco. "Desculpe, o senhor disse Ribeiro?" "Exatamente. João Ribeiro foi meu amigo por mais de 40 anos e me pediu que estivesse aqui hoje." Dona Marta endireitou-se de imediato, o rosto se abrindo em surpresa. "Menezes, o senhor trabalhava com ele, não é?" "Trabalhamos lado a lado, minha cara", respondeu o advogado com um leve aceno de cabeça. E parece que o velho João previu até esse momento. Os 2 homens de terno se entreolharam, claramente incomodados. O mais alto foi o primeiro a falar. "Desculpe, doutor, esta é uma área restrita. Só o gerente e a equipe de auditoria podem permanecer aqui." Augusto tirou uma pasta marrom do bolso interno e a colocou sobre a mesa com calma. "Então vão precisar rever o manual. Tenho aqui uma autorização protocolada diretamente pelo cartório central, registrada em nome do próprio banco, com data de 10 anos atrás." Ele abriu a capa e exibiu um documento carimbado e uma assinatura reconhecida. "João Ribeiro pediu que eu estivesse presente no dia em que esta conta fosse reativada. E pelo que vejo, esse dia chegou." A segurança se manteve firme ao lado de Lucas, observando cada movimento. O menino, confuso, olhou para o advogado. "O senhor conheceu meu avô mesmo?" "Conheci, garoto." A voz de Augusto suavizou. "E ele falava muito de você. Dizia que um dia eu te encontraria num lugar como este." Lucas piscou, intrigado. "Mas como o senhor sabia que tinha que vir hoje?" Augusto sorriu, com um brilho melancólico no olhar. "Porque ele planejou tudo. Seu avô não deixava nada ao acaso." Maurício, cada vez mais pálido, tentou se recompor. "Doutor, eu não tenho confirmação oficial de nenhuma visita agendada." "Não precisa", respondeu Augusto direto. "As ordens foram deixadas por alguém que entendia como as coisas funcionam aqui dentro." Ele olhou rapidamente para os 2 homens de terno. "E quanto aos senhores, imagino que não estejam realmente em auditoria." O grisalho deu um meio sorriso. "E o senhor imagina errado." "Imagino com base em experiência", disse Augusto sem alterar o tom. "Já lidei com esse tipo de auditoria antes. Sempre aparece quando a verdade começa a sair das gavetas." Por um instante, ninguém falou. A tensão se espalhava como eletricidade. O advogado então abriu lentamente a pasta que trazia. De dentro, retirou um pequeno envelope selado marcado com o nome Lucas Ribeiro. Colocou-o sobre a mesa diante do menino. "Seu avô me pediu para entregar isso pessoalmente." Lucas o olhou com cautela. "O que é?" Augusto não respondeu de imediato. Apenas desfez o lacre, retirou um objeto envolto em papel velino e o ergueu com cuidado. Na palma da mão brilhava uma pequena chave dourada. O reflexo da luz a fez cintilar, como se carregasse um significado muito maior do que seu tamanho permitia. Dona Marta recuou um passo, surpresa,
Maurício permaneceu imóvel, sem conseguir disfarçar o pavor que sentia. E Lucas, fascinado e confuso, observava a chave com os olhos arregalados, sem imaginar que aquele pequeno objeto acabaria mudando o destino de todos que estavam ali. O silêncio era absoluto. A pequena chave dourada brilhava na mão de Dr. Augusto sob a luz fria da sala, refletindo nos olhos atentos de todos. Por um instante, parecia que o tempo havia parado ali, entre o som distante das máquinas do banco e o peso do nome Ribeiro suspenso no ar. Maurício pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Doutor, eu não posso permitir o acesso ao cofre sem autorização formal da diretoria. Augusto o encarou com serenidade. A autorização já foi dada há 10 anos, Maurício. Ele tirou do bolso outro documento, envelhecido e carimbado. Seu sistema pode não lembrar, mas a memória de um homem honesto é mais confiável do que qualquer servidor. O gerente tentou manter a postura, mas a voz saiu falha. Isso é irregular. O que é irregular? Interrompeu o advogado. É esconder o que pertence a essa criança. Dona Marta se adiantou, firme. O senhor João confiava nesse banco. O mínimo que podem fazer é cumprir o que ele deixou escrito. Por um momento, os dois homens que se diziam auditores hesitaram. O mais jovem olhou para o grisalho, que respondeu com um aceno discreto, como quem avalia o risco. Maurício respirou fundo e, resignado, digitou um código no terminal. A tela piscou e um aviso surgiu. Acesso ao cofre central. Nível de autorização especial. Aprovado. Muito bem, disse Augusto com calma. Vamos descer. O corredor subterrâneo era frio e silencioso. As luzes automáticas acendiam conforme o grupo avançava, revelando paredes de concreto e fileiras de portas numeradas. O som dos passos ecoava como se o banco inteiro os observasse. Lucas caminhava ao lado de Dona Marta, segurando firme a pasta que trazia os documentos do avô. O advogado seguia à frente, com a chave dourada entre os dedos, como quem guia um ritual antigo. Maurício vinha atrás, em silêncio. O suor na testa traía o nervosismo, embora ele tentasse disfarçar. Ao chegarem ao fim do corredor, pararam diante de uma grande porta de aço. Gravado no centro, em letras discretas, estava o número 13A, e abaixo dele, uma pequena placa desgastada com o nome João Ribeiro. Lucas parou, o coração acelerado. É o nome dele, Augusto assentiu. O seu avô guardou aqui mais do que bens, meu garoto. Guardou escolhas. Ele inseriu a chave dourada na pequena fenda do painel, ao lado da porta. O mecanismo fez um ruído metálico, seguido por um clique baixo. As travas internas começaram a girar lentamente, até que a porta se abriu com um estalo pesado. O ar frio do cofre saiu em uma leve corrente. Lá dentro havia apenas uma mesa de ferro e uma pequena caixa metálica sobre ela, com o nome João Ribeiro, gravado em letras finas na tampa. Nenhum brilho, nenhum luxo. A simplicidade do objeto o tornava ainda mais solene. Lucas deu um passo à frente, as mãos pequenas tremiam. Posso abrir? Ele deixou isso para você, respondeu o advogado em voz baixa. Ninguém mais pode fazer isso em seu lugar. O menino respirou fundo, segurou a tampa com cuidado e a ergueu. Dentro havia uma carta dobrada e um pendrive prateado, cuidadosamente preso por uma fita. Nada mais. Dona Marta levou a mão ao peito. Tão simples, e ainda assim parece tão importante. Lucas pegou a carta e a abriu com cuidado. A caligrafia era firme, mesmo envelhecida. Meu querido Lucas, se você está lendo isto, é porque chegou o dia em que se tornará dono do que realmente importa. Eu não deixo apenas bens, mas a história de um trabalho construído com fé e honestidade. O verdadeiro valor de um homem não está em quanto ele possui, mas no que ele faz com o que tem. Dentro deste pendrive, há algo que ajudará a entender o motivo de tudo. Mas lembre-se, antes de saber o quanto, descubra quem você quer ser. Com amor, seu avô João.
Lucas releu o bilhete em silêncio. Os olhos marejaram, mas ele manteve o semblante sereno. Parecia compreender que aquele momento não era apenas sobre herança, era sobre confiança. Augusto colocou uma mão gentil sobre o ombro do menino. Seu avô sempre acreditou que o conhecimento é a única herança que ninguém pode roubar. Maurício, inquieto, olhou para o pendrive. E o que exatamente há aí dentro, doutor? Verdade. Augusto respondeu sem hesitar. E verdades costumam incomodar quem vive de mentira. Ele pegou o pendrive e caminhou até o computador embutido na parede do cofre. O aparelho parecia antigo, mas ainda funcional. Conectou o dispositivo com um clique metálico. A tela ganhou vida. Linhas de código surgiram, seguidas por uma pasta única intitulada Para Lucas. Augusto clicou 2 vezes. O vídeo começou a carregar. A imagem tremida revelou o rosto de João Ribeiro. Mais velho, cabelos quase brancos, mas com o mesmo sorriso sereno que Lucas lembrava. Atrás dele, uma estante cheia de livros e pastas. A voz, suave e pausada, encheu a sala subterrânea. Se você está vendo este vídeo, é porque já pode entender o valor do que herdou. Não falo de dinheiro, meu neto, falo de consciência. A verdadeira riqueza é poder escolher o certo, mesmo quando o errado parece mais fácil. Dona Marta enxugou discretamente uma lágrima. Maurício permaneceu imóvel, sem conseguir desviar os olhos da tela. Lucas deu um passo à frente, encantado. Talvez este vídeo não responda todas as suas perguntas agora, continuava João no vídeo. Mas ele vai te guiar até a resposta que realmente importa. A imagem oscilou, o som falhou por 1 segundo e o vídeo congelou no sorriso calmo do velho professor. O silêncio voltou a dominar o cofre. Lucas ainda olhava para a tela, como se esperasse que o avô dissesse mais uma frase. Dr. Augusto fechou o computador com delicadeza. Ele preparou o caminho. Agora é sua vez de seguir, Lucas. O menino segurou a chave dourada contra o peito. O metal frio parecia carregar o calor das lembranças. Dona Marta, com voz baixa, disse: ele não deixou só uma fortuna, deixou um espelho e ninguém respondeu, porque todos ali, de alguma forma, sabiam que era verdade. O silêncio pesado do cofre foi quebrado pelo som suave do vídeo retomando. A tela piscou e a imagem de João Ribeiro reapareceu, agora mais próxima, o rosto iluminado pela luz amarelada de uma pequena luminária. O tom de sua voz era sereno, quase paternal. Se você está vendo isso, Lucas, é porque chegou o dia de decidir o que é riqueza. As palavras ecoaram entre as paredes frias do cofre. Dona Marta abaixou a cabeça, emocionada. Maurício observava em pé, imóvel, como se aquela voz tivesse voltado de um tempo que ele tentou esquecer. O velho professor continuou, com um olhar firme que parecia atravessar o tempo. Quando eu era jovem, achei que riqueza era ter estabilidade. Depois descobri que era ter tempo. Mas no fim, percebi que a verdadeira riqueza é poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que não enganou ninguém para chegar onde está. Lucas escutava em silêncio absoluto. Os olhos brilhavam, não de ambição, mas de algo mais puro, orgulho. João sorriu levemente na gravação. Meu neto, coragem não é ausência de medo. Coragem é agir com consciência mesmo quando o medo te abraça. O mundo vai tentar te convencer de que vale o que tem, mas você vai saber que vale pelo que é. A diferença está em quem você decide ouvir. Dona Marta fungou discretamente, limpando os olhos com as costas da mão. Dr. Augusto mantinha-se de pé, com a expressão serena de quem já sabia cada palavra de cor. O vídeo seguiu. O dinheiro é uma ferramenta, Lucas. Ele pode construir pontes ou muros, pode alimentar famílias ou o orgulho de poucos. E quem o domina precisa primeiro dominar o próprio coração. A câmera tremia levemente, revelando que o velho João havia gravado tudo sozinho, talvez em casa, pouco antes de partir. O tom de sua voz, porém, continuava forte. Um homem consciente de que estava deixando um ensinamento, não um segredo.
Se algum dia te disserem que não é possível ser honesto e vencer, lembre-se, eu vivi o suficiente para provar o contrário. E se o caminho parecer difícil, é porque ele é o certo. Os fáceis levam para onde todos já foram. Os corretos levam para onde poucos têm coragem de ir. Lucas segurava a chave dourada nas mãos, como se aquilo fosse o elo físico entre eles. Maurício desviou o olhar, sentindo um peso incômodo, como se aquela mensagem não fosse apenas para o garoto, mas também para ele. A voz de João amaciou. Não quero que viva preso a medos ou promessas. Quero que viva livre. Que use o que deixei não para acumular, mas para multiplicar o bem. E se um dia o mundo te obrigar a escolher entre ser justo ou ser rico, escolha ser inteiro. A imagem começou a oscilar. O som se fragmentou. Lembre-se, Lucas, a liberdade começa quando você entende que... E o vídeo travou. A tela congelou no rosto sorridente de João Ribeiro. O último movimento da boca formava palavras inaudíveis. O silêncio caiu novamente sobre a sala. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Lucas tentou tocar na tela, como se pudesse fazê-la continuar. Ele ia dizer mais alguma coisa, murmurou. Dona Marta, com voz suave, respondeu. Às vezes, as palavras que faltam são as que a gente precisa descobrir sozinho. Mas antes que Augusto pudesse acrescentar algo, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. O coração de Lucas disparou. A porta do cofre se abriu com um rangido. Helena apareceu primeiro ofegante, e atrás dela, um homem que parecia trazer o peso de 10 anos nos ombros. Rogério. Os olhos dele se encontraram com os do filho. Por um instante, tudo parou. O menino, surpreso, deixou a chave cair no chão. Pai! A voz de Lucas saiu quase num sussurro. Rogério se aproximou devagar, hesitante, a expressão dividida entre culpa e emoção. Sou eu, filho. Helena, ainda à porta, observava em silêncio, com lágrimas contidas. O ar do cofre, frio e denso, parecia pulsar entre eles. Rogério olhou para o computador ainda ligado, para a imagem congelada do sogro, e sua voz falhou. Eu sabia que ele ia fazer isso. Augusto o cumprimentou com um leve aceno de cabeça. João confiava que você voltaria um dia. O homem respirou fundo e se ajoelhou diante do filho. Ele queria que você fosse livre, filho. Livre do medo que cercou nossa família. Lucas o olhou em silêncio, com os olhos marejados. As palavras ecoaram junto à imagem imóvel do avô na tela. Como se aquele vídeo tivesse esperado exatamente aquele momento para ser completo. Ninguém se moveu por um tempo. Nem Maurício, nem Marta, nem Augusto. A emoção pairava sobre todos. Dr. Augusto fechou o computador lentamente, respeitando o silêncio que agora era quase sagrado. A voz do velho professor parecia ainda viva ali, entre os ecos das paredes de aço e o olhar do neto que finalmente entendia o significado do que herdara. E enquanto Rogério abraçava o filho pela primeira vez em quase uma década, o brilho suave da chave dourada refletia no chão frio do cofre, símbolo de algo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar: o resgate de uma família. O som do ventilador interno do cofre era o único ruído que quebrava o silêncio. A luz fria do teto refletia nas paredes de aço, tornando o ambiente ainda mais solene. Dr. Augusto, com expressão contida, abriu a pasta de couro que trazia consigo desde o início. Dentro havia um envelope grosso, lacrado com cera antiga e o selo do cartório. Ele o segurou com cuidado, como se carregasse algo sagrado. Este é o testamento de João Ribeiro, anunciou com voz firme. Foi redigido há mais de 10 anos em escritura pública e guardado em sigilo até a data de hoje. Lucas o olhava com atenção. Helena, ainda emocionada pelo reencontro com Rogério, segurava as mãos do filho com força. Maurício permanecia de pé, à distância, tenso, como alguém que teme ser chamado a prestar contas a qualquer momento. Dona Marta encostou-se na parede, de braços cruzados, em silêncio respeitoso.
Dr. Augusto rompeu o lacre, retirando o documento e ajustando os óculos antes de começar a leitura. A voz dele soou firme, pausada, carregada de um peso moral que se impunha sobre todos. Eu, João Ribeiro, professor aposentado, em plena consciência, declaro e registro que todos os meus bens, rendimentos e investimentos acumulados ao longo da vida deverão seguir os termos deste documento, a ser lido apenas na presença do meu neto, Lucas Ribeiro, e de um representante legal de minha confiança. Ele fez uma pausa, olhou para o menino e continuou. Minha vida foi feita de escolhas. Algumas fáceis, outras nem tanto. Mas a mais importante delas sempre foi acreditar que o caráter de um homem define o destino da sua casa. Por isso deixo aqui 3 caminhos, não para testar o amor do meu neto, e sim para lembrá-lo de que cada decisão carrega um peso. Helena apertou ainda mais a mão de Lucas. Rogério abaixou a cabeça, tomado por uma mistura de arrependimento e orgulho. Augusto prosseguiu. Primeiro caminho, Lucas poderá, se assim desejar, tornar-se herdeiro imediato de todos os meus bens, aplicados e investidos ao longo dos anos. Essa decisão o tornará milionário ainda em vida, com acesso total às contas e propriedades. Lucas arregalou os olhos sem saber como reagir. Dr. Augusto fez uma pausa para que todos assimilassem. Segundo caminho, Lucas poderá optar por esperar até alcançar a maioridade, quando, sob acompanhamento jurídico, terá direito a todos os valores e rendimentos de forma segura e integral, sem riscos legais. Essa escolha representa prudência e respeito ao tempo. O advogado respirou fundo antes de ler o último trecho. Terceiro caminho. Lucas poderá renunciar à herança material, deixando os recursos sob tutela de uma fundação que beneficie crianças em situação vulnerável, para que o dinheiro sirva de ponte, não de prisão. Essa decisão o libertará de qualquer peso, mas também o afastará de qualquer posse. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Ninguém se mexeu. O menino olhou para o chão. As palavras ecoavam em sua mente, lentas e profundas, como se cada uma abrisse um espaço novo dentro dele. Helena limpou uma lágrima. Seu avô sempre acreditou que as escolhas moldam a alma, murmurou. Rogério continuava imóvel, a voz presa na garganta. Parecia ver diante de si não apenas um testamento, mas um espelho do próprio passado. As decisões erradas, o medo, as fugas. Maurício, do outro lado da sala, observava tudo sem ousar falar. O nome Fundação o deixava inquieto. Sabia que, se aquele dinheiro passasse por auditoria pública, muitas irregularidades antigas viriam à tona. Dr. Augusto, percebendo o peso do momento, fechou lentamente o documento e olhou para Lucas. Seu avô não te deixou uma resposta pronta, garoto. Te deixou uma pergunta. Lucas manteve o olhar fixo na mesa de metal, pensativo. A pequena chave dourada ainda estava ali, sobre o tampo, refletindo o brilho frio das lâmpadas. Dona Marta, emocionada, disse com a voz embargada: ele acreditava na sua sabedoria, menino. E olha, não é pouca coisa um homem confiar tanto assim num coração tão novo. Helena se inclinou e tocou o rosto do filho. O que quer que você escolha, Lucas, vai ser o certo. Rogério respirou fundo, olhando para o filho com olhos marejados. Seu avô te deu o que nunca pude te dar, a chance de decidir sem medo. Lucas levantou o olhar. Havia algo diferente em sua expressão. Não a confusão de uma criança, mas a serenidade de quem começa a entender o que significa responsabilidade. Dr. Augusto colocou o documento de volta na pasta. Você não precisa responder agora. João sabia que essa escolha exigiria tempo, mas queria que soubesse de uma coisa, disse o advogado com voz mais suave. Não importa qual caminho escolher, o valor verdadeiro do que ele deixou não está nas cifras, e sim na coragem de escolher com o coração limpo. O cofre permaneceu em silêncio. Até o som dos ventiladores parecia respeitar o instante.
Maurício limpou discretamente o suor da testa. Sabia que, se aquele testamento fosse registrado em instância pública, todo o histórico da conta voltaria à tona. E com ele, segredos que o banco tentou esconder por anos. Helena se aproximou do filho e o abraçou com força. Ele te amava, Lucas, mais do que qualquer coisa. O menino retribuiu o abraço, apertando a mãe. Depois olhou para o advogado e perguntou com voz serena: "E se eu não quiser escolher agora?" Augusto sorriu. Então já começou a entender o que o seu avô queria te ensinar. A resposta fez o ar se tornar mais leve, mesmo com o peso do momento. Era como se, por um breve instante, todos ali tivessem compreendido o verdadeiro sentido da herança deixada. Não o dinheiro, mas a consciência. No canto, a pequena chave dourada continuava repousando sobre a mesa metálica, imóvel e silenciosa, símbolo de um legado que ainda aguardava a decisão de um menino e de um futuro que, finalmente, começava a ser escrito com as próprias mãos dele. O ar dentro do cofre parecia mais leve, mas carregado de expectativa. Todos aguardavam a reação do menino. O testamento ainda estava aberto sobre a mesa metálica, a pequena chave dourada repousava ao lado, e o brilho dela refletia no rosto de Lucas, que permanecia em silêncio. Dr. Augusto o observava com paciência. Helena, emocionada, enxugava discretamente as lágrimas. Rogério tentava manter a calma, mas a respiração denunciava a tensão. E Maurício, encostado ao fundo, olhava fixamente para o chão, temendo o que poderia vir. Lucas respirou fundo, encarou o pai e falou com voz tranquila, mas segura: "Guarda você, pai. Eu ainda sou só um garoto." A frase caiu no ar como uma pedra num lago calmo. Simples, mas de impacto profundo. Helena levou a mão à boca, surpresa. Dona Marta abriu um leve sorriso, orgulhosa. Dr. Augusto, emocionado, abaixou a cabeça em respeito. Rogério demorou um instante para reagir. Os olhos marejaram e a voz falhou quando tentou responder. "Lucas, você tem certeza?" "Tenho." O menino assentiu. "O vovô disse que a gente deve fazer o certo mesmo quando é difícil. E eu não sei o que é certo ainda, mas acho que o senhor sabe." O homem engoliu em seco. As palavras do filho atingiram algo dentro dele, algo que 10 anos de silêncio e fuga não haviam conseguido apagar. Ele se ajoelhou diante do garoto, colocando as mãos sobre seus ombros. "Eu errei muito, filho. Fugi quando devia ter ficado, mas ouvir isso de você..." Ele respirou fundo, a voz embargada. "É o maior presente que um pai podia receber." Lucas sorriu timidamente e o abraçou. O gesto foi sincero, sem dramatização. Aquele abraço parecia fechar uma ferida que havia se aberto há quase uma década. Dr. Augusto observava em silêncio, com um sorriso discreto. "Seu avô tinha razão sobre você, menino. Ele dizia que a sabedoria não vem com a idade, mas com a pureza do coração." Dona Marta assentiu. "É por isso que ele confiou tudo a você, porque sabia que ia escolher com alma limpa." Helena enxugou as lágrimas, tentando conter a emoção. "Você é o retrato do seu avô, Lucas." A voz dela saía entrecortada. Firme, mas bondoso. Maurício, parado ao fundo, parecia desconfortável. O discurso o atingia como uma acusação indireta. Ele pigarreou, tentando recuperar o tom profissional. "Doutor Augusto, se me permite, tudo isso é muito bonito, mas existem protocolos. O banco precisa validar a autenticidade do documento e..." Dona Marta o interrompeu, erguendo o olhar com firmeza. "Protocolos? Agora que não tem mais como esconder, o senhor quer falar de protocolo?" Maurício tentou argumentar. "Eu só cumpri ordens." "Não." A voz dela soou firme, sem agressividade. "O senhor escolheu cumpri-las, assim como podia ter escolhido fazer o certo." O gerente desviou o olhar, sem conseguir sustentar a troca. O peso das próprias decisões parecia finalmente cair sobre ele. Dr. Augusto colocou a mão sobre a mesa, encerrando o assunto com autoridade. "O que foi feito de errado será resolvido nos lugares certos.
Hoje não é dia de punição, é dia de recomeço. O silêncio voltou por alguns segundos, preenchido apenas pelo som suave do ar circulando no cofre. Rogério ainda mantinha o filho nos braços. Quando se separaram, Lucas respirou fundo e olhou para o advogado. O senhor pode guardar a chave também, doutor. Ele sorriu de leve. Pelo menos até eu entender o que fazer com tudo isso. Augusto o olhou com admiração. Essa foi, sem dúvida, a decisão mais madura que alguém podia tomar. Seu avô estaria orgulhoso. Helena sorriu, abraçando os dois. O João dizia que a coragem mora nos pequenos gestos, murmurou ela. E agora eu entendo o que ele queria dizer. Dona Marta completou. A gente passa a vida toda querendo ter mais. E esse menino acabou de mostrar que o maior valor é saber o momento de esperar. Lucas apenas abaixou o olhar, sem perceber o tamanho do impacto que sua escolha havia causado. Para ele, era simples. Não queria perder o que havia acabado de recuperar. A presença do pai, o amor da mãe e o orgulho do avô. Dr. Augusto fechou a pasta com cuidado, como quem encerra um ciclo. Então, por enquanto, a herança fica guardada, não nas contas, mas no coração certo. A pequena chave dourada foi colocada de volta na pasta com delicadeza, e todos sabiam que, de alguma forma, o maior legado de João Ribeiro havia sido cumprido. Não o de um homem rico, mas o de alguém que ensinou que o verdadeiro poder é escolher com o coração. Os dias seguintes transformaram o silêncio do banco em manchetes. O nome João Ribeiro, há muito esquecido, voltava agora com força, associado a palavras que ele sempre honrou: justiça e verdade. Doutor Augusto Menezes iniciou um processo formal de auditoria. As provas do pendrive foram entregues ao Ministério Público e à Corregedoria Financeira. Eram relatórios detalhados e registros de transferências que comprovavam o desvio de fundos realizados há mais de uma década. O banco, que até então sustentava uma fachada de elegância, foi obrigado a se explicar. Em poucas semanas, as ligações entre o antigo grupo de investidores e os falsos auditores do dia da leitura do testamento foram confirmadas. Os dois homens de terno escuro foram detidos após tentarem acessar novamente os registros bloqueados. A prisão foi discreta, mas inevitável. Dr. Augusto acompanhou todo o processo, garantindo que o nome de João Ribeiro fosse restaurado com dignidade. Maurício Almeida, o gerente, também foi afastado. As gravações internas mostravam que ele havia recebido ordens para ocultar informações sobre a conta de Lucas. Quando depois, sua voz soou cansada, quase arrependida. Eu só segui o que mandaram, disse. Nunca imaginei que havia uma criança envolvida. A resposta, embora sincera, não o isentou. Foi afastado sem escândalo, mas com a reputação manchada. Um lembrete de que a omissão pode ser tão grave quanto o erro. Dona Marta prestou depoimento e acabou reconhecida como uma das principais testemunhas. Falou com a mesma franqueza de sempre e sua atitude rendeu-lhe respeito dentro e fora do banco. O senhor João sempre dizia que caráter não é o uniforme que se veste, é o jeito que a gente anda mesmo quando ninguém está olhando, declarou à imprensa, sem saber que a frase se espalharia pelas redes sociais. Enquanto isso, Helena e Rogério tentavam retomar uma vida simples, mas não conseguiram evitar que a história se tornasse pública. Jornais e programas de TV começaram a se referir a eles como a família Ribeiro, símbolo de integridade em meio à corrupção. Lucas, no entanto, não parecia empolgado. Um repórter perguntou o que ele faria agora, sendo o herdeiro do professor honesto. O menino respondeu com a calma que herdara do avô. Eu não quero ser conhecido, quero só continuar o que o vovô começou. A simplicidade da frase correu o país, mais forte que qualquer discurso. E quanto mais ele tentava se esconder, mais inspirava as pessoas. Naquela semana, Dr. Augusto foi chamado a uma coletiva para anunciar o desfecho da investigação.
O auditório estava cheio. O advogado falou em poucas palavras. A verdade venceu. O senhor João Ribeiro acreditava que honestidade não é virtude rara, é dever básico. E seu legado nos lembra que o dinheiro pode perder o valor, mas o nome de um homem íntegro jamais desvaloriza. Ao final, recusou qualquer crédito pessoal. Disse que o mérito era de uma criança que escolheu o caminho mais difícil, o da espera e da consciência. De volta à casa simples, Lucas assistia à reportagem ao lado dos pais. Mostrava a reabertura das contas do espólio de João Ribeiro, agora livres de bloqueios. Helena desligou o aparelho e se virou para o filho. Estão dizendo que você é o menino que mudou a história de um banco. Lucas deu um meio sorriso. Eu só fiz o que o vovô mandou. Rogério passou a mão pelos cabelos do menino. E é por isso que ele teria tanto orgulho de você. O garoto olhou pela janela. Do lado de fora, o sol descia sobre os prédios de São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados. Por um momento, tudo pareceu em paz. No canto da mesa, a pequena chave dourada repousava ao lado de uma foto antiga de João Ribeiro, sorrindo com um livro nas mãos. Lucas a pegou, girou-a entre os dedos e murmurou baixinho. Ainda tem coisa para fazer, vovô. Eu prometo. Helena o observou em silêncio. Sabia que aquele menino carregava algo que o dinheiro não podia comprar. Um propósito. E enquanto as manchetes falavam de justiça e herança, dentro daquela casa, o silêncio dizia mais. A verdadeira limpeza já tinha acontecido. Não nas contas, mas nas consciências. Meses se passaram. O ritmo da cidade voltou ao normal, mas algo havia mudado para sempre na vida da família Ribeiro. Parte dos rendimentos da herança, sob supervisão de Dr. Augusto e do Ministério Público, foi destinada à criação de um projeto social que João Ribeiro sonhara em vida, o Instituto Caminho Claro, um espaço dedicado à educação e à dignidade, voltado para crianças e jovens de baixa renda. Na manhã da inauguração, Lucas caminhava entre os corredores recém-pintados do prédio. As paredes, em tons suaves de azul e branco, exibiam frases do avô em letras grandes. Conhecimento é o único bem que multiplica quando é compartilhado. Helena observava o filho com os olhos marejados. Ele teria ficado feliz em ver isso, meu amor. Lucas sorriu, segurando a pequena chave dourada que agora carregava presa num cordão simples. Do outro lado do pátio, um grupo de crianças recebia livros novos e notebooks doados. O som das risadas enchia o ar, misturado ao barulho de lápis riscados e vozes curiosas perguntando como liga o computador. Rogério ajudava a organizar as caixas, vestindo uma camisa simples com o símbolo do instituto bordado no bolso. Era voluntário e parecia ter encontrado ali um novo começo. Ao vê-lo, Lucas correu até ele. Pai, olha, eles vão ter aula de leitura e de informática. Rogério sorriu, abaixando-se para ficar na altura do filho. É assim que tudo começa, filho. Seu avô sempre dizia que quem aprende, liberta. Helena se aproximou e abraçou os dois. Aquele instante simples, cercado por vozes e risos, tinha mais valor do que qualquer fortuna. Dr. Augusto, ao lado da entrada, observava a cena com o semblante sereno. A placa inaugural do Instituto brilhava sob o sol da manhã. Instituto Caminho Claro. Fundado em memória de João Ribeiro, porque o saber ilumina mais do que o ouro. Lucas passou os dedos sobre as letras gravadas e murmurou. Agora o vovô pode descansar. Helena olhou para o céu sorrindo. E você continuou o caminho dele, meu filho. O menino respirou fundo, sentindo o vento bater no rosto e o som das crianças ecoando atrás. Havia paz ali, e a certeza de que a missão do avô não havia acabado, apenas recomeçado. A noite caiu silenciosa sobre São Paulo. As luzes da cidade cintilavam à distância, refletindo-se nos vidros do edifício do Instituto Caminho Claro. Lucas caminhava ao lado de Dr. Augusto pelos corredores já vazios.
Carregava um envelope branco, simples, mas cheio de significado. Chegaram à sala principal. O cofre de metal, restaurado e protegido dentro do instituto, aguardava aberto. O som das dobradiças ecoou suavemente. Lucas respirou fundo, olhou para o advogado e sorriu. Posso colocar agora? É seu direito, meu rapaz. Respondeu Augusto com ternura. O menino abriu o envelope e leu em voz baixa. Vovô, agora eu entendo. Não é sobre o que deixamos, mas sobre o que fazemos continuar vivo. Obrigado por me ensinar que o valor de uma vida está em quem ela toca. Dobrou o papel com cuidado, colocou-o dentro do cofre e passou a mão sobre o metal frio. Por um instante, fechou os olhos e pareceu ouvir a voz calma do avô, dizendo que o conhecimento é uma chama que não se apaga. Doutor, Augusto observava de longe, emocionado. Aquele menino, agora mais maduro do que sua idade indicava, tinha o mesmo brilho nos olhos que João Ribeiro. O brilho de quem acredita no bem. Lucas girou a chave dourada. O mecanismo fez um clique firme, ecoando como uma despedida e, ao mesmo tempo, como um novo começo. Pronto, disse ele sorrindo. Agora está seguro. Augusto assentiu. O verdadeiro cofre é o que a gente carrega aqui. Tocou o peito. O menino sorriu, compreendendo. Do lado de fora, o reflexo das luzes urbanas se misturava às estrelas, como se o avô ainda observasse tudo de algum lugar. O cofre permaneceu fechado, guardando não apenas uma carta, mas o testemunho de uma herança que já não pertencia ao dinheiro, e sim à memória. O entardecer tingia o céu de tons dourados e rosados. As luzes da cidade começavam a se acender, refletindo nos vidros dos prédios altos e no asfalto úmido da avenida. Lucas caminhava de mãos dadas com os pais pela calçada movimentada. Helena sorria, leve, depois de tanto tempo sem carregar o peso das incertezas. Rogério, ao lado, mantinha o olhar sereno, como quem finalmente encontrara o caminho de volta para casa. Os três seguiam devagar, observando o reflexo das vitrines, os carros passando, o murmúrio vivo da cidade. Cada passo parecia uma confirmação silenciosa de que haviam vencido algo muito maior do que a ganância, o medo de recomeçar. Helena olhou para o filho e disse com a voz embargada: seu avô estaria orgulhoso, Lucas. O menino olhou para o céu, onde as primeiras estrelas tentavam surgir entre as luzes urbanas. Eu também estou, mãe, respondeu ele com um sorriso tranquilo, porque agora a gente entende o que é valor de verdade. Rogério passou o braço pelos ombros dos dois. Os três pararam por um instante diante do prédio iluminado do outro lado da rua. O letreiro brilhava em letras claras. Instituto Caminho Claro, fundado em memória de João Ribeiro. O homem que ensinou que caráter é o maior investimento. Helena suspirou fundo, emocionada. Lucas apertou a pequena chave dourada que ainda carregava no pescoço. O brilho dela refletiu nas luzes da avenida, como se o próprio avô sorrisse dali de algum lugar invisível. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, o menino seguiu caminhando com os pais, rindo baixo, sentindo que o mundo, enfim, tinha se tornado um pouco mais justo. Não por causa da fortuna deixada, mas pelo legado que jamais se apagaria. A certeza de que o verdadeiro valor não está no que se acumula, e sim no que se transforma em luz. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários, adoraríamos saber. Aproveite também para deixar o seu curtir e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima!